Olá, vamos falar sobre demissão. Esse tema está presente na vida da maioria das empresas e também na vida de boa parte dos empregados. E nós vamos falar sobre duas demissões mais comuns previstas na CLT. Nós temos a demissão sem justa causa por parte da empresa e a demissão por justa causa. Para cada tipo de demissão, existe alguns direitos dos empregados. Quando o empregado é demitido sem justa causa, ele tem vários direitos, e quando ele é demitido por justa causa, ele tem menos direitos. É importante que o empregado saiba quais são os seus direitos. Sou Dr. José Bernardo, advogado há mais de 17 anos, contador há mais de 30 anos, e nós criamos o canal Zé do Direito para levar para você conteúdos do direito, sem juridiquês, de forma simples, para que você possa compreender e buscar os seus direitos. Se inscreva no canal Zé do Direito, dê um like, curta, divulgue, para que outras pessoas possam conhecer os seus direitos. Vou explicar duas principais demissões de contrato de trabalho previstas na CLT, que são a demissão sem justa causa por parte da empresa e a demissão por justa causa. Também nós vamos falar quais são os principais direitos do empregado no caso dessas duas demissões. Vamos começar falando da demissão sem justa causa. A demissão sem justa causa por parte da empresa, quer dizer, a empresa que teve a iniciativa de demitir, é aquela demissão em que a empresa decidiu encerrar o contrato de trabalho sem que o empregado tenha cometido alguma falta grave. Então, é a deliberação da empresa fazer isso, é o poder que a empresa tem de fazer isso. E quais são os direitos que o trabalhador tem quando ele é demitido sem justa causa? O primeiro direito é o aviso prévio. O aviso prévio, a empresa precisa avisar para o empregado com no mínimo 30 dias de antecedência sobre a sua demissão, sobre pena dela pagar esse aviso prévio indenizado, tem que pagar o valor do aviso prévio. O segundo direito é o direito às férias. Se tiver férias vencidas, vai pagar as férias vencidas e as férias proporcionais, tudo isso mais um terço de férias, que está previsto na Constituição Federal e na CLT. O 13º proporcional é outro direito que o trabalhador tem quando é demitido sem justa causa. E o trabalhador pode sacar o seu fundo de garantia, que ainda vai ter um acréscimo de 40% sobre o saldo existente lá na Caixa Econômica. E, dependendo da situação, o trabalhador também tem direito ao seguro-desemprego, previsto na lei. E quando o trabalhador é demitido por justa causa? Aí já muda a situação. O trabalhador é demitido por justa causa quando ele comete alguma falta grave que justifique que a empresa manda embora. E atenção, essas faltas graves estão previstas no artigo 483 da CLT. Nós podemos dar aqui duas faltas graves que estão previstas lá no artigo 483 da CLT. Uma primeira é um caso de agressão, que é muito comum. A segunda, um caso de improbidade do funcionário. Então, o empregador pode mandar o empregado embora nesses dois casos. E quais são os direitos que o empregado vai ter se ele for mandado embora por justa causa? Ele vai ter direito ao saldo de salário, então isso ele terá direito a receber, e também férias vencidas. Então já podemos observar que os direitos dele diminuem bastante. Aqui eu faço um alerta muito importante para os empregadores, para as empresas. Para se mandar um empregado por justa causa, ele precisa ter provas fortes, provas contundentes que justifiquem essa demissão por justa causa. Caso contrário, ela corre o risco do empregado conseguir reverter essa situação na Justiça do Trabalho. Então, é só um alerta para os empresários. Agora vamos fazer uma comparação entre a demissão sem justa causa e a demissão por justa causa, só para a gente verificar a quantidade de direitos que existe em cada uma e o que é que o empregado perde quando é demitido por um ou por outro. Sem justa causa, ele tem direito ao aviso prévio, férias proporcionais, 13º, férias integrais se tiver,
saco do FGTS, seguro-desemprego. Já na demissão por justa causa, ele perde todos esses direitos. E aí ele vai ter direito o quê? Saldo de salário e férias vencidas, se houver. Então ele perde o 13º proporcional, perde as férias proporcionais, aviso prévio, não pode sacar o fundo de garantia e não tem a multa de 40% e menos ainda o seguro-desemprego. É importante que o empregado conheça esse seu direito para ele tomar cuidado de não ser demitido por justa causa. Como agir no caso, você, caro empregado, quando você for demitido, é uma demissão diante de você? Primeiro você vai conferir a rescisão para verificar se procede aquela rescisão de contrato. Se você foi demitido por justa causa, verifique se realmente são motivos suficientes para que você seja demitido por justa causa. Se você for demitido sem justa causa, aí eu faço um alerta importantíssimo para você, empregado. Verifique lá no cabeçalho da sua rescisão o motivo que está descrito, porque muitas empresas colocam lá como se o empregado estivesse pedindo demissão. E depois que você assinar sua rescisão de contrato, você vai ter dificuldade de inverter essa situação. Então, tome esses cuidados. Verifique se você está com saldo do fundo de garantia na sua conta, se a empresa depositou todo esse saldo do fundo de garantia. Solicite o seguro-desemprego. E se tiver dúvida, consulte um advogado trabalhista que possa te orientar nessas situações. E é importante que você faça isso antes de assinar a rescisão. Depois de assinado, fica mais complicado de reverter a situação. Estas foram as principais informações sobre esses dois tipos de demissão que ocorrem no dia a dia das empresas e dos empregados. Se você ainda tem dúvida, deixe comentários, faça pergunta e nós teremos o maior prazer em responder as suas perguntas, seus questionamentos. Olha, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo como esse e para que outras pessoas possam usufruir desses conteúdos. Gratidão por assistir o nosso canal.